seu irmão. O Senhor está aqui. Deixe ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Oh, glória! Tempo eu chorei. Chegou a minha vez. Jesus está aqui. Oh, glórias! Oh, Senhor, move essas águas, meu Deus. Oh, recalabachurianda, lavachorecanta, lavalabás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, pelo ar que respiramos. Obrigado. A minha vida. Move, Senhor. Move as águas. Canta aí, Brasil. Canta aí, nação sem fronteiras. Adore, louve. Oh, exalte ao Senhor. Oh, glória a Deus. Muito bom dia. Que a santa e a paz do Senhor Jesus possa estar na tua vida. Oh, glória a Deus. 9h01 em ponto. Eu, Bispo Márcio, estou aqui com você. Bispo, cadê a Bispa Nivalda? A Bispa Nivalda está na intercessão. Sabe por quê? Para ela descansar um pouquinho a voz dela, né? Ela está trabalhando bastante, vem ministrando bastante aqui, né? Ministrou ontem e às vezes o pulmãozinho dela cansa, né? Porque ela canta também e é preciso dar um descanso, né? E ela fala bastante no telefone, né? Quem aqui fala com a Bispa sabe, a Bispa ela tem um atendimento diário muito forte, graças a Deus. Muitas pessoas de perto, de longe, amigos, irmãos, família, procura a Bispa, né? Tem o trabalho dela também, né? Que a Bispa dá assessoria não só ministerial, mas da área empresarial. Então a Bispa está aqui, descansando, está do meu ladinho aqui. Já fiz o café da manhã para ela, viu, meus irmãos? Cafezinho com queijo, a torradinha que ela gosta, né? Já está aqui, já intercedendo, trabalhando. Está aqui do meu lado, e eu estou aqui para cantar com você. Move as águas, vamos de novo, vamos lá, ó, chegou a minha vez, ó. Vamos voltar um pouquinho, vamos pôr lá, ó. Move as águas, canta aí. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Olha, oh, glória a Deus. Jesus é lindo. Esse louvor aqui, meus irmãos, é das antigas. Isso aqui, ó, é da época da mocidade, do Bispo Castro. Bispo Castro. Eita, da época da mocidade, Pastor Valdir, Pastor Cláudio, Pastora Marisa, deixa eu ver se eu lembro quem mais que está aqui, Pastor Rubens, que era o nosso pastor, Pastora Leonilda, todos da antiga, ali no Jardim Triunfo, Brasil para Cristo. Ô tio Cido, uma hora a gente precisa esse mês aqui contar o testemunho do primeiro poço, que foi cavado. Oh, meu Deus do céu, meus olhos até enchem de lágrimas de lembrar. Ô pastor Rubens, pastora Leonilda, primeiro poço que nós cavamos ali, quando comprou o terreno do Brasil para Cristo no Jardim Triunfo. Eu lembro que meu pai chegou em casa, né, com um monte de homens, e falando que ia abrir o poço da igreja, meu Deus, porque naquela época não era como hoje, né, vai na Sabesp, leva os documentos, aí a Sabesp vem, faz um buraco na rua, põe um relógio lá e pronto, tem água. Não. Naquela época, em 1980, a gente tinha que cavar o poço. Sabe por que cavar o poço? Para que pudesse ter água. Lembra-se?
Oh, meu Deus do céu, muitos envolvidos, que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, olha, eu tô com o meu coração aqui, assim, como quem sonha, porque Deus tem dado cada coisa maravilhosa pra gente nesse tempo, né? Assim, desde que começou esse ano que o Senhor, ele falou que ano de 2025 seria o ano de nós construirmos os nossos sonhos, né? A bispa mandou a gente separar ali os envelopes, escrever os nossos sonhos. Eu já, graças a Deus, entrei o ano vivendo a realização do meu sonho, o sonho da Nivalda, da minha família, um sonho, uma necessidade, que foi a aquisição do nosso carro, né? E Deus vem nos dando palavras proféticas, o Senhor vem nos alimentando com tijolinhos. Mês passado nós saímos da fornalha, a bispa Nivalda estava brincando com o pastor Valdir, né? Sem nenhum cheiro, hein, pastor Valdir? Esse mês aqui é o mês de tomar banho, é o mês do refrigério. Mês passado foi o mês de entrarmos na fornalha, né? Agora, irmãos, é o mês do refrigério. E sair, entrar e sair, né? Aproveitando que você está passando aqui, meu amor, dá um bom dia. Não, meu amor, deixa eu te falar. Você pegou o bom dia, Dan. É o mês de entrar e sair. Bem. Fala, bom dia, meu amor, a paz do Senhor. Bom dia, graça e paz, um ótimo dia para você. Devagar pra você não cansar. Sim, com certeza, devagar também se chega, sabia? Com certeza. Pode demorar um pouquinho mais, mas chega, né? Glória a Deus, meus irmãos, uma ótima semana para vocês. Estamos aí, ó, no mês do 7+1, né? Hoje é o 6º dia. Hein, bispo? E tá acabando já o jejum, né? Passou voando aí já, hein? Glória a Deus. É verdade, meu amor. Já estamos no 6º dia, né? Tivemos um final de semana, amor. Aproveitando que você tá aqui. Maravilhoso. Olha. Pensa que eu já ouvi de novo as palavras. Na verdade, começamos na sexta-feira lá em Bauru, né? Foi uma. Olha, até me inspirou para pregar ontem aquele culto de Bauru. Sabe? Peguei aquela live de Bauru ao vivo toda sexta-feira. Né? Tem áudio também, nossos pastores, nossos obreiros, servos do Senhor, os membros ali, e o Senhor me inspirou muito até para levar mais coisas. Você vê, essa fonte tem muito mais, né? Sim. Porque um prega, o outro ora, o outro canta, o outro ministra, e vai vindo mais coisa dessa fonte, Bispo Márcio. Então, eu tenho certeza que cada um que for falar da fonte inesgotável, sempre vai sair algo a mais, hein? Então, bispa, da sexta nós já pulamos para o domingo. Eita glória, exatamente. O que aconteceu domingo de manhã aqui em Guarulhos, você ministrando as revelações? Vou deixar para você falar. Então, né? Tá bom, meu Porque amor. Porque eu ministrei, então era bom que alguém falasse, né? Então tá bom. Então dá um beijinho aqui e descansa. Amém. Descansa esse corpo lindo, não maravilhoso. Que eu não queira falar, sabe? Mas nada como alguém que assistiu ou ouviu. Aliás, bispo, eu mandei um aviso nos grupos. Não deixem de ouvir as ministrações. Tanto ontem de Bauru, tá no Facebook, como a de Guarulhos, que tá no YouTube e tá em áudio. Tá bom? Foram palavras assim, ó, poderosíssimas. Amém. Esse 5º dia de ontem. Respira. Imperdível. Ó, respira. Lembra eu respiro. Respira. Meus irmãos, foi tremendo. A bispa Nivalda, ela ainda teve o cuidado de falar, né, passo a passo daquilo que já tinha sido ministrado, a ministração do 1º dia, do 2º dia, do 3º, do 4º e do 5º dia. Então ela falou sobre os 5 dias e principalmente sobre o tema do dia de ontem. Você lembra do tema do dia de ontem? Sim, eu lembro. Qual foi o tema do dia de ontem? Está dentro de mim. Está dentro. Vamos perguntar aí pro pessoal. Vamos medir aqui quem tá ouvindo? Manda pra gente o tema. Você vai mandar uma charada. Manda o tema de ontem aí. Então você que está recebendo Só que é o esse seguinte, áudio... alguém pode copiar, né? Porque tem a tabela. Mas eu vou dar uma chave aqui. Eu falei de um personagem, um dos participantes, né? Do movimento da Rua Azusa. Eu falei o nome de uma pessoa lá. Uma pessoa. Isso. E ele tinha foi o responsável. E ele, né? E ele tinha uma situação no corpo físico dele. E eu falei esses 2 detalhes, tá bom? Então vamos ver aqui se alguém ouviu falar. Você que é ouvinte... Se alguém me chamar o primeiro, eu vou dar um presente para essa pessoa. Eita Deus, Me dá o nome, tá? O nome e qual era
né? Essa pessoa tinha uma enfermidade física no corpo. E eu falei. Então a bispa está deixando aqui uma charada, um enigma. Sim. Gospel, você que ouviu a palavra Corre aí, ó. ministrada ontem aqui em Guarulhos pela manhã, ela falou o nome de uma pessoa. Eu já vou até dar uma dica, foi masculina. Você tem que correr. Você vai contar. Oh, meu Deus, você tem que correr e colocar aqui o nome da pessoa. Isso. E a história dessa pessoa. A pessoa tinha os relatos. Ele tinha uma característica no corpo físico dele. Qual que era a deficiência? Que não impediu ele. Não impediu ele. E também assistiu o culto, sabe que hora que era que eu assisti o culto de Bauru, meu amor? 11h50 da noite, 23h50. Até o Cláudio falou, bispo, não é bom dia. Eu falei, mas pra mim é porque eu vou terminar de ouvir 1h da manhã. E eu assisti os louvores, ouvi a oração da família, a palavra da oferta, o pastor Marcos ministrando, o ato profético de lavar as mãos que nós tivemos ontem nas duas igrejas. Aí, Márcia lá, né, Márcia, não tem problema, continua a oração no outro que vier. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? É isso aí mesmo, tudo que é ao vivo, minha amiga. Acontece. Acontece. Aqui, volta e meia, acontece alguma situação. E então foi um final de semana maravilhoso, né? Não deu para nós contarmos testemunhos. Todos os domingos a gente sempre ouve testemunhos. Aliás, hoje nós não vamos ter testemunho. Ó, já foi 12 minutos aqui. Tem só um testemunho que nós vamos dar. Tem só um testemunho? Qual que é o testemunho? Então já dá esse testemunho, me ajuda aí. A gente não está dando testemunho no primeiro domingo do mês, porque a ceia, bispo, já é um culto bem recheado, né? Que hora que começou o culto de Bauru, Guarulhos? Guarulhos começou 9h30. E terminamos 10 para o meio-dia, entendeu? O Bauru começou 10 horas, terminou lá quase meio-dia, né? Então, é um culto muito corrido. Então, nós não vamos ler ou contar testemunho nos cultos de ceia, tá bom, gente? Já vamos alinhar. Aí a gente conta nos outros. Segura bem isso aí, que aí vai vendo mais, né? Bispo, nós temos um testemunho aqui para dar da irmã Sueli, lá do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, irmã Sueli, a Virna. A irmã Sueli, como todos sabem, ela, né, tem passado aí por bastante fornalhas na área da enfermidade, e Deus tem dado graça, nós temos coberto ela de oração, todo o Ministério Sem Fronteiras, né, canal online. E a irmã Sueli, ela fez, por último, né, uma operação da vesícula, bispo. Só que ela fez aquela operação pelos furinhos. E daí para lá começou a sair uma substância chamada seroma, né? E não parava. Todo dia tendo que fazer curativos e curativos e curativos e curativos. E quando entrou esse mês da fonte, a irmã Sueli falou assim, ó, quer saber de uma coisa? É o mês da fonte inesgotável. Então ela falou, bispa, todas as orações, a madrugada, da tarde, a oração que se faz, por isso que a gente fala, né, não deixe de orar aqui, é muito importante, né, então ela falou que tomou posse das lives, de tudo quanto era oração na área de cura, e para honra e glória do nome de Jesus, Bispo Márcio, já fazem 2 dias que não sai mais líquido nenhum. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Não sai mais líquido nenhum para honra e glória do Senhor. Um ato importante aqui desse testemunho, que ela da água. Falei aqui, sim, todos os dias ela tomando posse, água, né? Tomando a água que a gente fala, né? Na hora da oração. Essa água no final aqui, tome a sua água, separe a sua água, seu óleo da unção, não é a água, né? Daqui, ó, essa que tá aqui é da Serra Negra, não é essa água aqui, mas é o ato profético, é a fé, a certeza de coisa que eu não tô vendo, mas que a fonte está dentro de mim. Amém. Que é Jesus, aproveitando, né? Bispo, esse testemunho, olha, foi o bispo, ó, minha querida missionária Sueli Qualé, aproveitando esse testemunho, quarta-feira nós vamos ter um super encerramento do jejum. Nossa. Um super, irmãos, olha, preste atenção. Deus já tinha me dado isso no coração, ouvindo o testemunho que a bispa me falou antes, eu falei confirmação. Preste atenção. Aqui em Guarulhos, nós vamos ter o encerramento, vai ser a pastora Sandra que vai estar ministrando. É o mês das mulheres, o mês das mulheres, então as mulheres vão trabalhar bastante. Pastor Marcos põe as mulheres para trabalhar bastante aí em Bauru. Então, preste atenção, a pastora Sandra vai estar ministrando e
os pastores, principalmente o Valdir e o pastor Cláudio, né? Pastor Valdir e pastor Cláudio, que tem esse dom da profecia, a bispa Nivalda também, nós vamos entregar, tanto aqui em Guarulhos, como também em Bauru, um copo com água. É uma água normal, como a bispa falou. Você vai retirar esse copo com água. Nós vamos ungir, nós vamos orar, né? Daqui a pouco vamos falar da pastora Rosa e do pastor Frank também, né? Mas nós vamos ungir, nós vamos orar e você vai retirar esse copo com água. Bispo, então as nossas igrejas não vai caber gente, né? Não. Porque é encerramento do jejum. Não, e tem mais. Espera aí que você vai ver. Bauru vai ser mais abençoada ainda. Me pergunta por quê? Por quê? Porque você já vai saber. Então, você vai retirar aqui em Guarulhos, no final do culto, esse copo com água. E você que vai em Bauru também, porque Bauru vai ter culto de oração com encerramento, não é isso, meu amor? Exatamente. O jejum encerra a quarta, né? O jejum encerra a quarta. Então, Bauru, mover as águas. Mover as águas aí. Mover as águas aí em Bauru. Oficiais, Bauru vai retirar tanto na quarta como na sexta-feira. Você que não pôde ir na quarta em Bauru, bispo, eu já estou acostumado, está separado, está na minha agenda, é o dia que eu consigo, é sexta-feira. Então tá bom, não tem problema. Mas se fizer um esforço, Mas né, se bispo? fizer um esforço, Dá, se for, dá. Se quiser, dá. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, A né? não ser que esteja trabalhando. Já vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Ou na facul. Mas se não tiver, bispo, Mas dá. se não tiver, dá. Dá. Amém? Aqui em Guarulhos não vai ter água no domingo, somente na quarta. Então, tá tem que bom? vir na quarta. Você tem que vir na quarta para região. No domingo vai ter água só no bebedor. E tá bom. Ali tá lá, bonitinha, né? É ungida também, porque tudo que tá na casa do Senhor é ungido separada, mas a água é com o propósito somente na quarta-feira. Venha que nós vamos ter um momento maravilhoso. Amém? E terminando aqui, meu amor, que já foi 17 minutos e depois Já deu parabéns pro Felipe? Vamos ter duas ações aqui que eu não posso esquecer. Primeiro é dar os parabéns ao meu genro. É o G1, G2 ou G3? É o G2, né? O Felipe casou pelo segundo, né? Foi o segundo a chegar, né? É o modelo da família, é o nosso genro bonitão, todos são. Não, bonito é pouco, né? É pouco, meu amor, é lindão. Felipe é lindão. Lindão mesmo, né? Moço Ô, bonito, glória! né? Ô, glória, 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 glória! Ô, menino bonito. Ô, menino bonito do papai! Felipe, que Deus te abençoe, meu filho. Você sabe que nós te amamos. Você foi abençoado por casar com o meu bebê, a Mariane, né? E é um homem que vai nos dar muitos netos logo, logo, Verdade, correndo pela casa, dando trabalho para vocês. Olha que bênção, não para nós, só vai dar presente para eles, né? Então, que Deus abençoe nesse dia muito especial, desse 6 de outubro de 2025. Também, se tiver mais alguém, bispo, receba aí também. Exatamente. Né? Também, a gente não sabe. se tiver mais alguém comemorando aniversário ou uma data comemorativa, sente-se abraçado e honrado pelas nossas vidas. E dando uma satisfação aqui também, nosso querido pastor Frank, pastora Rosinha. Pastor Frank passou pela cirurgia, foi tudo bem, porém ele teve ali uma necessidade, ele precisou voltar para fazer alguns exames e está aguardando vaga, amém? Ele está no PS. Ele está no PS de base, ele está aguardando ser chamado para ele subir para o hospital geral. O próprio base. O próprio base, que é no mesmo local, para ele poder fazer mais alguns exames ali para poder fazer os tratamentos tudo certinho, tá bom? Então, ore pela pastora Rosa, que está sempre acompanhando o pastor Frank. Ontem, né, ela foi assessorada ali pelos pastores, o pastor Marcos e a pastora Jane, pela nossa querida Simone, Deus, a Ivonete. São tudo pérolas, olha, né? Eu peço a vocês aí de Bauru que ligue, chame a Rosinha, né? Vê se ela precisa. Vê se ela está precisando de alguma coisa. Se você de repente sentir no coração, quiser separar uma oferta de primícias, chama a bispa aqui no particular, tá bom? Tudo que chegar aqui a bispa vai estar enviando para eles. O casal está sendo acompanhado por mim, pela bispa, né? Nós
sempre estamos acompanhando o casal em tudo. Vocês nos conhecem, sabem, né, que jamais nós deixaríamos a casa dos nossos profetas descoberta, né? Mas você tendo no coração, bispo, eu tenho aqui um suprimento guardado, estava com esse dinheiro guardado e eu vou mandar para ajudar a pastora Rosa e o pastor Frank. É bem-vindo, meus irmãos. Né? É super bem-vindo. Vocês sabem que acompanhante do hospital é cansativo, né? Ore pela pastora Rosa, ela não tem mais 22, ela está com 24, 25 anos mais ou menos, né, pastora Rosa? Tem que ficar numa cadeira, então de repente alguém quer ir lá no hospital, pastora Rosinha, vai para casa, eu vou ficar aqui umas 4, 5 horinhas com o Frank, também é bem-vindo, meu irmão. Tudo isso daí faz parte da oferta de primícias, tá bom? E último lugar, bispa, já deu 20 minutos, ó, não vai dar para eu pregar 30 minutos, que 20 já foi de recado. Você vai pregar 15. Nós vamos pregar 15. Eu quero falar, bispa, da conferência, fechando. Eu vou viver. O que você vai viver? Eu só não, né? O que nós vamos viver? Todo mundo que se inscrever. O que é a totalidade da promessa? A totalidade da promessa é o fechamento do ano, hein? É o fechamento do ano, essa conferência por tema, que tem por tema o Deus de obras completas. Bispa. É aquela agenda que a gente fala assim, ó, né? Conselho, se fosse bom, não dava. Se venderia. Né? Mas você vê, a conferência nem cobrada ela é, para que o inimigo não fale assim, eu não tenho dinheiro. A única coisa que a gente está pedindo é 1 quilo de alimento ou um item, né? Ou 2 itens de higiene pessoal para a gente cobrir as frentes sociais, Bispo Márcio. Amém. Então, o que a pessoa aqui de Guarulhos vai participar e região? O que a pessoa precisa fazer, meu amor? A pessoa de Guarulhos e do mundo, né? Porque ontem eu estava ali, ó, na igreja antes do culto, tá? Porque essa conferência não é da bispa, não é do bispo nem da pastora Sandra de organização. Essa conferência, bispo, é do povo de Deus. Eu fui num chá de cozinha no sábado de uma amiga de outro ministério e lá eu já convidei uma pessoa e hoje de manhã já mandei inscrição para ela. Então, aonde eu vou, nas minhas redes sociais, eu tenho trabalhado e evangelizado. Porque às vezes as pessoas falam, né? Eu quero uma coisa para fazer na igreja. Então, eu estou te dando uma coisa para fazer. Convide as pessoas para participar dessa conferência. Vai ser aqui em Guarulhos esse ano, tá bom? Quem sabe outros anos a gente não viaja por aí, né? Com ela. Então, nós vamos fazer essa conferência esse ano aqui. Não é a primeira, é a primícia. Daqui a gente vê como vai sair as outras, né? Então, nós vamos fazer essa conferência apostólica, tá? Nós vamos receber Bispo G, vamos receber Bispa Nivalda. Eita, prepara a banda aí, hein? Louvado seja Deus. Vamos receber o apóstolo Sérgio Germano, que é um homem da palavra e da profecia e dom de revelação, assim, que eu nunca vi igual. Amém? Como poucos que eu já vi. E o pastor Guilherme, que vem pousando, bispo, direto de Brasília, vai parar aqui no aeroporto de Guarulhos e vai fechar com a gente com o mover do Espírito Santo no domingo às 10. Bispo, eu só posso vir domingo às 10. Entra na inscrição e põe lá o seu horário. Bispo, eu só posso vir, né? O pessoal que está de longe, né? Porque nós aqui de Guarulhos, né, bispo? Nós vamos dormir aqui na igreja, né, praticamente. Nós vamos fazer os 3 horários no sábado e vamos fazer também o domingo de manhã. Tá bom? Então, você que está longe, você que está perto, vale a pena você pegar seu carro e você vir aqui participar. Amém! Glória a Deus! Link é só pedir, tá, bispo? É só pedir o link, né? E também tá no grupo também, né? Sim, tá no grupo. Mas tendo dificuldade, só pedir que nós vamos te mandar. Bom, e bispa, então vamos lá. Hoje é o 6º dia do jejum. Qual que é o tema de hoje, bispa? O tema, na verdade, nós estamos falando sobre a fonte inesgotável. O texto base está em João, capítulo 4, versículos 13 e 14, onde o Senhor Jesus ele responde à mulher samaritana e ele diz: quem beber desta água terá outra sede. Não, terá sede. Terá sede. Outra vez. Outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, esse é o
texto base que nós estamos trabalhando desde o dia 1º de outubro, e hoje o 6º dia, meu amor, olha que só. É o dia 6/10. 6/10 de 2025, segunda-feira, para mim agora são 9h24. O tema de hoje é reconhecendo as barreiras que impedem as fontes. Guarda bem esse nome, barreiras, porque quando nós falamos reconhecendo as barreiras que impedem as fontes, nós estamos falando sobre algo que nos impede de chegar até a nossa bênção, bispa. Sim, porque, bispo, barreira todo mundo tem, Todos nós temos, claro que O temos. pastor tem, o apóstolo tem, o levita tem, todo mundo tem barreira, Nós né? temos. Texto base de hoje, eu vou ler somente um versículo para nós começarmos. Diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9. Muito obrigado, meu amor. Te amo de montão. Nossa, tem 10 minutos. Tenho 10 minutos, disse a bispa. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pai, obrigado nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por um final de semana maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Senhor, estamos na primícia do primeiro dia da semana, segunda-feira, Pai. Estamos aqui diante de uma palavra, muitos testemunhos. Senhor, estamos na preparação no andamento de uma conferência. Esse mês do Dia das Crianças, mês do Dia das Mulheres. Estamos aí com o discipulado de homens e mulheres, as coisas acontecendo também lá em Bauru. E estamos agora no canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Que essa palavra, que é fiel e verdadeira, venha alcançar cada vida nessa manhã, Pai. E que, como nós começamos esse louvor, que essas águas, Senhor, que já foram movimentadas pelo Teu Santo e Poderoso Espírito, possa nos lavar, nos limpar e nos curar, Pai, para que venhamos viver o novo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, vamos lá, já foram 26 minutos e nós precisamos falar um pouquinho sobre esse tema, a barreira. Então, preste atenção fazendo a introdução dessa palavra. O que é uma barreira? O que é uma barreira? Uma barreira, em geral, é um obstáculo que impede ou dificulta, que restringe ou bloqueia o processo. O que é uma barreira? Uma barreira é um obstáculo, é um impedimento que cria uma dificuldade, que restringe ou bloqueia o processo, o acesso ou a comunicação. O termo pode se referir a estruturas físicas, o bloqueio, a barreira pode ser físicas, ela pode ser também espiritual, como aqui é no caso da mulher samaritana. Não tinha ali uma barreira física, mas havia uma barreira espiritual, amém? Mas que precisa ser vencido tanto por mim, como por você, por todos nós que ouvimos e somos ministrados. Você observou aqui que muito tem se falado desse versículo 9, e às vezes a gente ministra na correria e não explica por quê havia essa divisão, vamos colocar assim, entre os judeus e os samaritanos. Por que os judeus, eles discriminavam, desprezavam os samaritanos? E eu fui aqui dar uma estudada, e é bom, né? Então, após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão e Jeroboão se desentenderam. Lembra quando houve a divisão das tribos? Pois bem, na divisão, o povo judeu reinou em 2 reinos. 10 tribos ficaram ao norte do país sob o reinado de Jeroboão,
com a capital em Samaria. Então, Jeroboão ficou com 10 tribos, com a capital em Samaria. E as 2 tribos, quais foram as 2 tribos que sobraram? Foi Judá e a tribo de Benjamim, que ficaram no sul, sobre o reinado de Jeroboão, filho de Salomão, com a capital em Jerusalém. No ano de 722 a.C., no reinado da Samaria, o rei da Assíria, o nome dele é um nome bem assustador, chama-se Assurbanipal, é mais ou menos isso aqui. Ele invadiu Samaria, e Samaria foi praticamente toda ela destruída. Com isso, voltando. Então, com isso, Samaria acabou sofrendo uma grande guerra, muitos foram levados como escravos, exilados. E o que aconteceu? Como ficou aquele espaço, pessoas, a Bíblia chama de pagãs, mas pessoas que eram de outras origens, de outras tribos, começaram a vir e encontrar espaço em Samaria. Então, o que aconteceu com o povo samaritano? Uma mistura, porque começou a casar pessoas de outros cidades, de outras tribos, de outros povos, casar com os samaritanos. Então houve uma mistura. Por isso que os judeus, eles rejeitam os samaritanos. Por quê? Os samaritanos passaram a enxergar as ordens de Deus dadas para Moisés de forma diferente. Então eles tinham adorações diferentes, tinham costumes diferentes daquilo que os judeus viviam, porque os judeus andavam debaixo da lei de Moisés. E como houve uma mistura, tá entendendo? Ali na cidade de Samaria, então, claro, acabou se desviando o princípio, a originalidade da palavra, por isso que os judeus rejeitavam os samaritanos, tá bom? E isso, claro, criou-se uma barreira. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta manhã, já trabalhando esta palavra: como vencer as barreiras? Bispo, tem uma barreira muito grande na minha frente que me impede de prosperar financeiramente. Tem uma barreira no meu casamento. Eu e meu marido, nós não conseguimos nos relacionarmos. Já estamos casados 5 anos, temos filhos 10 anos, estamos na igreja, mas existe uma barreira. Isso acontece, irmãos. Existe uma barreira na sua vida ministerial. Tem pessoas que ela fica procurando igreja, e aí ela vai aqui, ela vai ali, ela passa um período, mas ela não consegue desenvolver o ministério dela. Tem pessoas que têm uma barreira no seu emocional. Você teve um relacionamento no passado, não deu certo, talvez você foi traído ou traída, e isso causou um trauma, isso trouxe uma machucadura, você carrega uma cicatriz. Existe barreira no relacionamento de pais com os filhos, existe barreiras, nós conhecemos situações de filhos que não falam com os pais, existe barreira entre irmãos que não se relacionam, existe barreiras em diversas situações, amém? Mas hoje nós estamos falando como vencer essa barreira. Eu vou te mostrar de uma forma bem simples, que Jesus nos mostra nesse relacionamento dele com a mulher samaritana. Observa-se em primeiro lugar, como vencer essa barreira. Eu vou te dar 2 passos. O primeiro, crendo em Deus, pois foi Ele que começou a obra em nós. Como vencer a barreira? Crendo em Deus, pois foi Ele que começou a boa obra em nós. Olha, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é uma palavra que eu gosto muito. Diz assim o apóstolo Paulo: estou certo, olha como começa, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e justo,
e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós já sabemos o que é uma barreira e que existe uma barreira. Às vezes a barreira pode ser até um preconceito, pode ser um medo, pode ser um temor, pode ser diversas coisas, mas esta barreira, ela vai ser quebrada, ela vai ser vencida. Em primeiro lugar, você dando esse primeiro passo, crendo em Deus, pois Ele começou em você e em mim uma boa obra. E olha só, isso é não só tão fato que o apóstolo, tão verdade que o apóstolo está falando em Filipenses 1,6, que o próprio Jesus, ele fala com a mulher samaritana sobre vencer essa barreira. O versículo 4 e 11, olha o que a mulher samaritana enxergou. Respondeu ela: Senhor, olha só a barreira que ela enxergou. Tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água? És porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e gados? Então observa que a mulher samaritana, ela enxergou uma barreira entre ela e o Senhor Jesus. E quando Jesus pede água para ela, ela enxerga uma outra barreira, porque ele diz que já tem a água. E aqui entra uma dúvida no coração: mas como você vai tirar água? Você não tem nada nas mãos, você não tem uma corda, você não tem um sarilho, né? Que a bispa falou sobre o sarilho. Para quem não sabe, era uma ferramenta, né? Era como se fosse... como é que eu posso? Era uma alavanca. É o sario. É o sario, né? Mas era uma alavanca com um rolo que a corda ela enrolado ali e soltava-se o balde e pegava a água ali embaixo. Jesus não tinha nada nas mãos. Mas por que ela estava enxergando uma barreira? Porque ela estava imaginando que Jesus estava falando da água que sacia a nossa sede humana, mas Jesus não estava falando dessa água, mas da fonte a jorrar. Por isso que ela enxergava aquela barreira. E talvez você está nessa manhã com essa dificuldade. Você está diante de uma barreira. Você está em dúvida. Mas receba no seu espírito o que o apóstolo Paulo está nos ensinando em Filipenses 1,6. Jesus começou em mim. Jesus começou em você uma boa obra e ele vai aperfeiçoá-la. Em segundo lugar, o segundo passo, olha, não andar na força da carne, mas nos rendermos ao movimento do Espírito Santo em nós. Olha como nós começamos: move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou me banhar. Então, queridos, em segundo lugar, pare de andar na sua força. Você está querendo tirar essa barreira na força da carne, no grito, no dinheiro, nos recursos humanos, nas saídas que você acha que é certo. Não. Olha, eu quero que assim que você puder, leia Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Olha só o que o apóstolo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então observa que a mulher samaritana, ela estava numa briga com a carne dela, com os conhecimentos dela. E Jesus estava tentando facilitar ali a vida daquela mulher, dizendo para ele: não, vence essa barreira.
Esquece essa divisão que existe entre os judeus e os samaritanos. Esquece essa religiosidade. Eu estou te oferecendo hoje uma oportunidade de você beber dessa água da vida e tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Observa que Jesus, no diálogo ali com aquela mulher, né? Olha só o que ele diz para ela. João capítulo 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir bebê-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido. E vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Oh, glórias! Será que Jesus queria expor aquela mulher? Não. Ele simplesmente estava ensinando ela a não andar mais pela carne. Aqui está um exemplo do que o apóstolo Paulo nos ensina. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Até aquele momento, a mulher samaritana estava numa briga constante com a barreira ali, era a sua carne. Mas Jesus estava falando: vem viver no Espírito. Viver no Espírito significa entregar ao Senhor Jesus o governo. Por que Jesus chama ela e a família? Para que o governo territorial pudesse cair. Para que essas barreiras possam ser vencidas hoje, dia 6 de outubro de 2025, o dia do aniversário do meu genro, Felipe o Bonitão, você precisa vencer essa barreira da carne e andar no Espírito. Porque quando andamos no Espírito, nós ouvimos a voz de Deus. Preste atenção nessa conclusão da palavra. Quando você anda no Espírito, você ouve a voz de Deus. Olha só, João 4, 28. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde a mim e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Olha só, Jesus quebrando barreiras. Para quem não queria dar nem bom dia para os samaritanos, Jesus passou 2 dias ministrando a palavra e levando a água da fonte inesgotável para aqueles homens e mulheres. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes. Olha que coisa linda, meus irmãos, olha só. A barreira foi caída por terra, foi derrubada. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Oh, glórias! É para aplaudir de pé, Brasil! Oh, meu Deus, agora já não preciso mais. Meu Deus, que coisa linda, hein, meus irmãos? Olha só, para quem não se relacionava, não dava nem bom dia. Jesus não só salvou, transformou
libertou a vida da mulher samaritana, quebrou aquele vínculo que não existe um relacionamento entre eles. Jesus entrou na cidade de Samaria, pregou o evangelho, a palavra que cura, que salva e que restaura. Muitos foram batizados e principalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a barreira que tem que cair por terra. Essa é a barreira que Jesus revelou à Bispa Nivalda. O tema de hoje, desse sexto dia, reconhecendo as barreiras que impedem as fontes. Guarda esse tema, porque nossa série vai ser desenvolvida em cima desse tema, tá bom? Nós vamos falar bastante sobre isso. Assim como Jesus, ele entrou na cidade de Samaria, porque o povo estava com sede, ele quer entrar na sua vida nessa manhã. Cante. Enquanto eu vou pegando do óleo da unção. Sacia. Ore calabasturia da labalabá. Ô Senhor, estou derramando desse óleo da unção agora, Jesus, sobre as minhas mãos. Ore calabasturia, eu me uno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Ô Pai. Orai que obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me ensinou a vencer as barreiras. E assim como o Senhor começou uma boa obra na vida da mulher samaritana, e depois o Senhor entrou na cidade de Samaria e pregou o evangelho a todos ali, assim o Senhor também salvou a minha vida, salvou a vida da Nivalda. Obrigado, Senhor, por ter feito essa obra linda na vida do meu pai, da minha mãe, que trouxe essa palavra para nós. Obrigado por ter feito essa obra na vida dos meus avós, que permitiram os meus pais serem alcançados por essas palavras. E hoje nós vivemos esse evangelho, Senhor. O verdadeiro evangelho, Senhor. Hoje nós vivemos na verdadeira igreja, a igreja de Cristo Jesus. Não é a igreja YX ou W, é a igreja, é o corpo. Nós somos os seus filhos, somos ovelha, rebanho. Oh Pai, ovelhas do teu rebanho, Pai. Tu és o nosso pastor. Como o Senhor disse aquele dia aos mercenários: conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Quando eu falo, elas me seguem, elas me ouvem. Oh Senhor, estamos aqui prontos para ouvir a tua voz. Estamos prontos para ouvir a tua voz. Xerebalaba, xorecanta, labalaba, siria, surianda, labrai, xarablacobalaba. Que a tua voz possa ecoar nessa manhã, Pai, declarando aos enfermos ser curados. Pastor Frank, todos que estão internados, todos que têm um quadro de diagnóstico aí, em nome de Jesus, ser curado, as vagas liberadas. Você que está aguardando para cirurgia, você que está aguardando para fazer exames, em nome de Jesus, todas as barreiras intransponíveis estão caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora as barreiras familiares que veio para roubar os casamentos. Não vai assinar essa de separação, não vai, homem, mulher, não faça isso. Assim diz o Senhor, não faça isso. Não faça isso. Beba desta fonte nessa manhã, que o Senhor vai transformar esse casamento como transformou o meu e da Bispa Nivalda. Homens, mulheres, ser tocados. Guarda as nossas crianças.
Não permita que os nossos jovens, nossos filhos, Senhor, sejam roubados por aquilo que é o assédio desse mundo. Senhor, eu oro por milagres. Eu preciso de milagres financeiros na vida dos meus irmãos. Estava ouvindo as orações do pastor Valdir na noite, da Márcia na madrugada. Senhor, vendas de terrenos, vendas de casas, de apartamentos, compras, aquisição de novas propriedades. Senhor Jesus, libera os milagres dos concursos públicos. Libera, Senhor, aqueles que estão aguardando aposentadorias, aqueles que estão precisando de um documento, Senhor, para receber os seus benefícios, as causas da justiça. Senhor Jesus, libera carta de moto, carta de carro. Guarda, protege todos aqueles que são seus nessa manhã. Assim eu te peço, Senhor, como o Senhor deu toda a atenção àquela mulher. O Senhor parou tudo que o Senhor tinha que fazer no dia, Pai. O Senhor deixou todos os seus compromissos que tinha na agenda só para atender aquela mulher, Jesus. O Senhor ficou ali exclusivo. Em poucas passagens nós vamos ver um carinho desse, Jesus. O Senhor deu exclusividade àquela mulher. E nós sabemos que a mulher na Bíblia representa a igreja, Pai. Oh, meu Deus! Nós temos essa exclusividade, muitas vezes nós desprezamos ela, Senhor. Estamos no jejum das primícias. Recebe as ofertas das primícias do teu povo, as orações. Meu Deus, nós estamos nas taças, as taças estão aqui, Senhor. Recolhe as orações com as taças cheias. Toca agora. Toca agora nessa criança especial agora. O Senhor tem me falado muito, eu creio, Senhor. Traz esse testemunho, Senhor. Dessas crianças que tinham, Senhor, um atestado, um diagnóstico. A criança era, mas agora ela não é mais. Aquela visão do Senhor mexendo no ventre de uma mulher e curando uma criança, meu Pai. Realiza milagres sobrenaturais. Fale o nome do milagre que você precisa agora. Aquela mulher falou para Jesus. Aquela mulher falou o que ela precisava. Ela falou: Jesus, eu preciso beber desta água. O que você precisa? O que você precisa nessa manhã, Bispo Anivaldo? Fale. Eu preciso que Deus console o coração dos enlutados. Na madrugada eu recebi um pedido de oração para uma família que encontrou, né, a sua filha falecida dentro do banheiro. Puxa. A moça estava sozinha e passou mal ali, né? Então, assim, o luto é algo muito difícil de lidar, né? Então, que Deus possa consolar no dia de hoje, através dessa fonte, os enlutados. Amém. Senhor, eu estou aqui terminando com o mapa das missões. Meus irmãos, estamos no início do mês. Esse é o mês de nós visitarmos a nossa casa de recuperação, que nós temos essa parceria social. E você que sempre nos ajuda, né? Nos envia a sua oferta de primícias. Você que é dizimista aí na cidade de Bauru, que Deus te abençoe. Você que é dizimista aqui em Guarulhos, você que é dizimista no canal, você que nos ajuda nas obras sociais com as crianças. Está sendo preparada 2 grandes festas, né, para as nossas crianças. Vai ser ensinado a palavra tanto em Guarulhos como em Bauru. Aí em Bauru você pode procurar Milena, diaconisa Milena. Aqui em Bauru aqui em Guarulhos você pode procurar a presbítera Fernanda, né? Tanto as duas estão acompanhadas pela bispa Nivalda, né? Pode procurar também, tá bom? Envie o seu recurso para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Olha, há uma presença muito forte do Senhor, meus irmãos. Separe um período do seu dia para você orar e buscar essa presença cada vez mais, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.